O que vai ser ministrado aqui se tornou polêmico para eles. Eles estão bebendo leite lá dentro do sistema. Existe o filho do Eterno e os filhos da serpente. E é isso que eu vou te mostrar agora para frente, como é que ele, Satanás, introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Romilson, tem como provar isso? Que Satanás queria trazer os filhos dele para cima dessa terra? Tem. As escrituras chegam a nos comparar com um vaso. Por isso Satanás escolheu Eva e não Adão. Ele disse, eu vou plantar minha semente lá dentro daquele vaso lá. E o que ele fez para plantar a semente lá dentro, meu? Ele usou uma serpente. A serpente foi o animal, era o animal mais astuto e inteligente que tinha no Jardim do Éden. Isso aconteceu foi quando o Eterno virou e falou assim, eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Já passou na televisão aí também, mulheres grávidas de 2 ao mesmo tempo. As crianças eram gêmeas, porém o pai de um era um e o pai da outra criança era outro. Então Caim, meu irmão, ele nunca foi filho de Adão com Eva, ele era do maligno. Isso está no livro de 1 João capítulo 3, versículo 12. Diz que Caim era do maligno e que por isso ele matou o seu irmão. Caim matou, tirou da face da terra. Essa é a meta de Satanás. Satanás quer tirar os filhos do Eterno de cima da terra, ele quer matar eles. Ele deu o nome dela de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Mas Adão não é o pai de todos os seres humanos. Então como é que pode falar que esses gigantes são filhos do Criador, são os anjos que desceram, tiveram relações com as mulheres e nasceram os gigantes, se os gigantes já estavam em cima da terra? São os nefilins. A linhagem de Caim são os nefilins, os filhos da serpente, são as descendências da serpente, porque a serpente, tudo indica que ela era alta. Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, meus irmãos. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria que vocês fizessem uma oração ao Eterno, para que o Eterno venha abrir a sua mente, para que ele venha te dar entendimento com respeito às coisas que vai ser ministrado neste estudo. Por que, Romilson? Porque o que vai ser ministrado aqui não é falado dentro das denominações, não é falado dentro do cristianismo. O que vai ser ministrado aqui se tornou polêmico para eles. Por que se tornou polêmico para eles, Romilson? Porque eles não conseguem digerir o alimento sólido. Eles estão bebendo leite lá dentro do sistema. E quem está bebendo leite não consegue digerir alimento sólido. É por isso que eu falo nos meus vídeos que nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que pedir ao Eterno para que ele venha nos dar crescimento, para que nós possamos atingir a estatura do perfeito varão. Porque o perfeito varão ele se alimenta de alimento sólido. O alimento sólido é para pessoas adultas. E quem é criancinha, quem é menininho na fé, ele bebe leite. E infelizmente dentro das denominações as pessoas não estão conseguindo digerir nem o leite. Por quê? Porque o leite ali está fermentado. É por isso que lá no livro de Apocalipse fala que a Igreja Católica é a grande prostituta que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Lá também fala de uma mulher que misturou o fermento no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Esse fermento são as heresias que a Igreja Católica misturou dentro das Escrituras. E isso fez com que os crentes se tornassem lentos também para compreender as coisas do Eterno. Isso trouxe um atraso para o entendimento deles. Então nós temos que lançar fora todo o fermento que veio da Babilônia. Primeiro nós temos que sair do sistema, sair da Babilônia. E depois nós temos que lançar fora todo o fermento que veio da Igreja Católica. Esse vinho que veio da grande prostituta nós temos que lançar fora, se nós quisermos compreender esse tipo de assunto que vai ser ministrado aqui. E aí você pode me perguntar, Romilson, que assunto é esse que vai ser ministrado? O assunto que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, é com respeito ao joio e ao trigo. É com respeito aos cabritos e às ovelhas. É com respeito aos filhos do diabo e aos filhos do Criador. Tá entendendo? Eu quero te mostrar que trigo jamais vai produzir joio. E joio jamais vai produzir trigo. Jamais. Jamais joio vai se tornar trigo e jamais trigo vai se tornar joio. Jamais cabrito vai se tornar ovelha e jamais ovelha vai se tornar cabrito. Tá entendendo? Jamais filhos do diabo vão se tornar filhos do Criador. Jamais filhos do Criador vão se tornar filhos do diabo. Então o joio que é plantado na terra, que nós vamos falar aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso nesse estudo, o joio que o maligno semeou sobre essa terra, ele só vai produzir os seus filhos, só vai produzir os filhos de Satanás. E o trigo que o Salvador semeou sobre essa terra, jamais vai produzir joio, ele vai produzir os filhos do Criador.
Então vamos começar esse estudo para você entender. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: visto que nos escolheu para estar em união com ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeito diante dele. Pois ele nos predestinou para que fôssemos adotados como seus filhos por meio de Yahshua, segundo o seu agrado e a sua vontade. Aqui está dizendo então que o Eterno nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós nos tornássemos seus filhos por meio de Yahshua, o Mashiach. Está entendendo, irmãos? Então o Eterno nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós nos tornamos filhos do Eterno. Não é agora não, nós já estávamos no coração do Pai antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido. Aqui em cima da terra existem pessoas que são predestinadas para ser salvas e pessoas que são predestinadas para ir para o lago de fogo. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 16, fala que o ímpio já nasceu para o dia da desgraça. Por isso que no livro de Romanos fala que existem vasos destinados para a glória e vasos destinados para a ira. Então o estudo que eu vou trazer para você aqui não tem nada a ver com aquilo que os pastores têm te ensinado dentro das denominações. Os pastores dizem que a salvação é para todos, todos que estão em cima da terra têm direito na salvação. Não, eu vou te mostrar nesse estudo que não. Vou te mostrar nesse estudo que na terra existem os filhos do diabo e existem os filhos do Criador. Tá entendendo? Existem os cabritos e existem as ovelhas. Existe o joio e existe o trigo. E jamais um cabrito vai se tornar ovelha, e jamais uma ovelha vai se tornar cabrito. É isso que eu quero te mostrar nesse estudo. Então veja bem, da agora para frente eu vou te mostrar como foi que o Criador colocou os seus filhos sobre essa terra e como ele está colocando os seus filhos sobre essa terra. E também eu vou te mostrar como foi que Satanás também introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Você vai entender como foi que surgiu o joio, como foi que os filhos do diabo veio parar em cima dessa terra. Preste bastante atenção agora para você entender qual foi o plano do maligno para trazer os seus filhos para cima dessa terra. Romilson, tem como provar isso? Que Satanás queria trazer os filhos dele para cima dessa terra? Tem. Mateus capítulo 13, versículo 24, ele conta uma parábola. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo e veio o maligno e semeou o joio no meio. E aí no versículo 36, os discípulos pedem para ele explicar para eles, quando ele ficou em casa sozinho lá, os discípulos: explica para nós aí a parábola do joio e do trigo aí no campo. Aí ele vai explicar agora, ó. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Era Yahshua. O campo é o mundo aí, a terra. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que iam nascer de Adão e Eva lá. Agora, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, é Satanás. Então Satanás já planejou trazer os filhos dele para cima dessa terra. E ele trouxe. Agora os pastores não te explicam como é que foi que ele fez para trazer esses filhos dele para cima dessa terra. E como é que eles vieram parar em cima dessa terra. Porque em cima da terra hoje existem os filhos do Criador, Yahweh, e os filhos de Satanás. Existe o filho do Eterno e os filhos da serpente. E é isso que eu vou te mostrar da agora para frente. Como é que ele, Satanás, introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Então agora vamos entrar nessa questão. Como é que foi que Satanás fez para poder trazer os seus filhos para cima dessa terra? Ele olhou para Eva e falou: ah, ela tem útero, né? É através dela que o Eterno vai trazer os seus filhos sobre essa terra, né? Então eu vou colocar o meu também lá dentro do útero dela. Vou colocar o meu menino, vou colocar o meu filho lá dentro e através dele eu vou trazer todos os demais filhos meus para cima dessa terra. Caim. Vou te mostrar agora como é que foi que ele fez. Então veja bem, ele planejou. Eu te mostrei aí, livro de Mateus capítulo 13. Satanás semeou o joio no meio do trigo. O trigo é os filhos do Criador. E o joio é o filho do maligno, é o filho de Satanás. São os filhos de Satanás, o joio. As escrituras chegam a nos comparar com um vaso. Por isso que a escritura diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. E na verdade nós somos um vaso. Por quê? Porque nós fomos feitos da terra, nós fomos feitos do barro, do pó da terra. E Eva, além dela ser um vaso, ela era um vaso que continha um útero dentro dela. Por isso Satanás escolheu Eva e não Adão. Ele disse: eu vou plantar minha semente lá dentro daquele vaso lá. E o que ele fez para plantar a semente lá dentro, meu? Ele usou uma serpente. Então dentro do útero de Eva tinha duas sementes. A semente da serpente e a semente de Adão.
A semente de Adão era Abel. A semente da serpente era Caim. E o Eterno disse que não é para o homem misturar duas espécies de semente. Caim, ele era híbrido. Ele era a mistura de ser humano com animal. Agora, Abel não. Abel era uma semente pura. Era filho de Adão com Eva. Tá entendendo? Então, foi por isso que Satanás escolheu Eva. Ele queria trazer os seus filhos ao mundo. Então, ele lançou a sua semente lá dentro de Eva. Ele lançou a semente lá dentro daquele vaso ali, ó, Eva. A Eva se viu como um vaso para ele poder trazer os seus filhos à terra. Quando você planta uma semente num vaso aí, não nasce? Então, o que Satanás fez? Ele plantou a sua semente dentro do útero de Eva. E aí nasceu o seu filho, Caim. Caim é filho do diabo, ele não é filho de Adão. Ele é a semente da serpente. Agora, com respeito à maldição que o Eterno lançou na serpente, é o seguinte, veja bem, irmãos, a serpente, ela parecia com o ser humano. Então, na hora que o Eterno lançou a maldição nela, é que ela passou a rastejar. Para pensar, para que o Eterno fez ela rastejar? Para que o Eterno mudou toda a estrutura da cobra? O Eterno mudou a estrutura da cobra porque ela era semelhante ao homem, ela parecia com o homem. Tanto fisicamente como na questão de raciocínio, ela falava, ela pensava como o ser humano. Tá entendendo? Ela era quase igual a Adão, mas não era igual a Adão, ela não era igual ao ser humano, mas parecia com o ser humano. É tanto que da serpente com Eva, nasceu um filho parecidíssimo com os homens. Por isso Machia compara o joio com o trigo. Os dois, na hora que você planta, os dois é igualzinho. Você só sabe quem é quem na hora da colheita, porque o joio, a semente dele é preta, e a semente do trigo é amarela. Então os ímpios, eles parecem com os filhos do Criador. Mas, no entanto, não são igual, são sementes híbridas, são uma mistura, tá entendendo? Por isso que o Eterno lançou uma maldição sobre a serpente, fez ela rastejar, o Eterno mudou por completo toda a estrutura da cobra. É isso aí que aconteceu, a maldição foi isso, foi para mudar por completo. Ele usou a serpente foi era o animal mais astuto e inteligente que tinha no Jardim do Éden. A serpente andava em pé, ela tinha perna, meu irmão, ela tinha perna. Ela falava, a serpente falava. Então não é essa serpente que você está vendo aí andando, rastejando aí, não. Ela falava, leia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, a serpente falava, ela conversou com Eva, ela passou a falar. Não foi porque o diabo entrou nela não, meu irmão. Ela falou, foi porque ela já falava. Ela era inteligente, o animal mais inteligente e astuto. E ela andava em pé. Aí o diabo usou a serpente para fazer o quê, Romilson? Para seduzir a Eva. Onde está isso, Romilson? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Lá diz assim, ó, não foi Adão que caiu, foi Eva que, sendo seduzida, caiu em transgressão, caiu em pecado. Lá diz que Eva foi seduzida. A palavra seduzida se refere a um homem seduzindo uma mulher, um homem seduzindo a mulher. Você já viu esse ditado aí para todos os lados? Ele seduziu aquela mulher. Assim foi a serpente. Satanás, através da serpente, seduziu Eva. Chegou no ouvido dela e seduziu ela. Por quê? Porque ele queria colocar a sua semente no útero dela. Ele queria trazer os seus filhos à existência. Aí você chega no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo, ele vira e fala assim, eu quero vos apresentar como a virgem pura, ao único esposo, e ao Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu, ele usa a palavra seduziu de novo, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja o verdadeiro Machia que nós temos pregado. Por que ele falou isso? Porque Eva foi seduzida e foi após outro. Ela foi após a serpente. Ela largou o marido dela, Adão, lá no canto dele lá, não sei o que Adão estava fazendo lá no canto, lá no Jardim do Éden, mas ele largou Adão lá e foi dar ouvido a outro, ela foi dar ouvido à serpente. O apóstolo Paulo está falando isso aqui, ó. Tenho medo que assim como aconteceu com Eva, o que aconteceu com Eva? Ela largou o marido dela e deu ouvido para outro. Ele falou, tenho medo que vocês largam o verdadeiro Machia e vão após outro, porque Eva fez isso, ela foi após outro, ela foi após a serpente. E aí a serpente fez o quê, Romilson? Ela seduziu a Eva. Paulo falou isso, Paulo falou assim, eu tenho medo que vocês também sejam seduzidos, assim como Eva foi seduzida.
Veja bem, irmãos, nós temos que ter espiritualidade para entender que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim: eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Por que ele fala virgem, Romilson? Porque Eva, ela era virgem quando ela estava lá no Jardim do Éden, ela era virgem. E aí, Romilson, o que aconteceu? Ela foi após outro. Então ela perdeu a virgindade, não foi com Adão não. Ela perdeu a virgindade, foi com a serpente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós. O apóstolo Paulo está querendo dizer assim, ó, se vocês forem após outro Machia que não seja Ial, se vocês forem após um ídolo, vocês vão cair, vocês vão perder a pureza, vocês vão perder a virgindade indo após outro que não é o verdadeiro Machia. Isso acontece como? Acontece na questão espiritual. Se nós formos após um ídolo, nós vamos perder a virgindade. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14? Lá diz que os vencedores, os 144 mil, eles são virgem e seguem o cordeiro aonde quer que ele vá. Por quê? Porque eles não aceitaram os ídolos. Está entendendo? Então o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação da igreja virgem com a Eva que era virgem lá no Jardim do Éden. Então, irmãos, nós temos que ter espiritualidade para entender o que ele está querendo mostrar. Ele está querendo mostrar que Eva, ela perdeu a virgindade. E que se a igreja fosse após outra, após um ídolo, ela também ia perder sua virgindade. Só que a igreja ia perder a virgindade no sentido espiritual. Já a Eva não. Eva perdeu a sua virgindade no sentido físico mesmo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Nós temos que ter espiritualidade, irmão, para nós entender as coisas do eterno. Senão nós não vamos entender nunca, nós vamos ficar aí patinando em casca de ovo aí no meio dessas denominações, não vai ter conhecimento da palavra do eterno. Por isso que nós temos que buscar conhecimento. Então ela foi seduzida pela serpente. E você pode ver isso também, irmãos, quando você vai lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Você vai ver lá da mulher, ela vai estar falando da mulher adúltera. Porque lá diz que a mulher adúltera, ela come do fruto e depois ela limpa a boca e diz, não cometi mal algum. O que você quer dizer com isso, amigos? Eu quero dizer para você que Eva, ela cometeu adultério. Ela traiu Adão. Ela traiu Adão com a serpente. Otro episodio sobre la simiente de la serpiente. En el Parque Vigeland de Noruega se hace evidente y demostrable gracias a los gráficos, estatuas y todo este tipo de simbología artística que Gustav Vigeland diseñó en aquel lugar, en los cuales se observa cómo este entrelazamiento sexual dio como fruto una mezcla entre simientes, entre dos especies, entre la humana creada por el Padre Creador, el ADN biológico, natural y santo, y por otro lado una especie distinta que se introdujo en esta tierra, que usurpó el dominio celestial que había sobre todo el reino de la tierra en el principio. Caín es la materialización del mal en sí mismo, escogido y elegido por la serpiente para llevar su código de ADN y así a toda su descendencia. Una nueva línea consanguínea nace aquí, un nuevo rumbo de simientes. Estas son las 2 semillas que narra la Biblia. En el Parque Vigeland de Oslo podemos descubrir la historia oculta de la humanidad, aquello que no te van a contar en ningún sitio. Simplemente tú y solamente tú podrás percibir esta realidad de nuestros orígenes, la cual ha sido ocultada por teólogos, investigadores, profetas y demás predicadores que omiten toda esta informação e realidade. Tá entendendo? O que Eva fez, amigos? Eva não comeu do fruto? Ela não comeu do fruto lá, do fruto proibido? Ela não foi seduzida para comer do fruto? Leia Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Diz que a mulher adúltera também, ela come do fruto e limpa a sua boca e diz, mal nenhum cometi. Qual foi o pecado que ela fez, essa mulher adúltera? Sexo. A mulher adulta no livro de Provérbios aqui está dizendo que ela comete sexo. E depois ela vai lá e toma banho, ela vai para um motel lá, comete sexo, comete um adultério contra o marido dela, toma um banho no banheiro, se lava todo e vai para casa e fala, fiz nada de errado.
acabou de cometer um adultério. Então quando fala que Eva comeu do fruto ali, que ela caiu em pecado, está mostrando que ela adulterou, ela traiu Adão com a serpente. Tá entendendo, meus irmãos? A colocação que eu estou tentando passar para vocês aqui, não sei se eu vou conseguir colocar mais nítido para vocês entenderem. Peço o Eterno aí para abrir sua mente para você entender essa questão. Então quem apresentou o sexo para Eva foi a serpente. A serpente apresentou o sexo para Eva. Tá entendendo? É por isso que quando você chega em Gênesis capítulo 3, versículo 11, o Eterno fala assim: quem te fez saber que estavas nu? Quem fez você saber que vocês estavam nu? Quem fez? Quem fez vocês saber que vocês estavam nu? Foi a serpente. É mesmo quando o Eterno fala: quem apresentou o sexo para vocês? Quem que apresentou? Que vocês eram como crianças inocentes andando aí, vocês não conheciam o sexo? Quem que apresentou para vocês o sexo? Quando ele diz para eles: quem me apresentou? Quem fez vocês saber que vocês estavam nus? Nus ali é porque o Eterno está mostrando que o sexo havia chegado. Eles entenderam o que era o sexo. Eles aprenderam o sexo. Eles aprenderam com quem, Romilson? Eles aprenderam com a serpente. A serpente ensinou para Eva e Eva foi lá e ensinou para Adão. Foi isso que aconteceu. Quando fala que ela levou do fruto para Adão e Adão comeu, ali é o sexo que ela apresentou para ele. Tá entendendo? É por isso que quando o Eterno pergunta para Adão, Adão vira e fala assim: ah, foi a mulher. A mulher me deu do fruto e eu comi. Isso aí tem uma simbologia nisso aí, irmãos. Adão está dizendo assim, ó, ela me apresentou o sexo, eu aprendi o sexo com ela. Aí o Eterno vai até a mulher e pergunta para ela: e você, mulher? Você aprendeu com quem? Ela vira e fala assim: a serpente me seduziu. Ela me seduziu. Ela me seduziu. Tá entendendo, irmãos? Igual um homem seduz uma mulher. Então é por isso que essa palavra sedução está aí. Por isso que diz que não foi Adão que foi seduzido. Não. Quem foi seduzida foi Eva. Eva foi seduzida pela serpente. Por que ela foi seduzida pela serpente? Porque Satanás tinha um plano para trazer seus filhos sobre essa terra. E para isso teria que ser através do sexo da serpente com Eva. E aí o que aconteceu, Romilson? Até ali, o Eterno não tinha cortado essa questão de procriar animal com ser humano, não. Isso aconteceu foi quando o Eterno virou e falou assim: eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Vou colocar uma separação entre a mulher e o animal. A mulher pode transar hoje com o animal, mas não vai procriar mais. Por quê, Romilson? Porque o Eterno colocou uma separação. Gênesis 3, versículo 15, o Eterno falou: vou colocar uma separação, inimizade ali, uma separação entre a mulher e a serpente. É a mesma coisa que ele está falando assim: eu vou colocar uma separação entre a mulher e o animal. Hoje, os homens aí, a ciência está tentando cruzar macaco com ser humano, macaco com porco, para ver o que vai dar. Estão tentando fazer isso aí na China. Leia aí a história aí, veja aí no YouTube, aí tá passando até no YouTube, eles tentando cruzar, mas nunca vai conseguir, porque o Eterno colocou uma separação lá no livro de Gênesis. Ele falou: vou separar a mulher de animal, não vai procriar mais, porque até ali não havia uma separação. Então foi por isso que Satanás entrou na serpente para poder trazer os seus filhos a essa terra. Então a única maneira de Satanás trazer os seus filhos para cima dessa terra seria através do útero de Eva. O útero de Eva passou a ser o portal para ele trazer os seus filhos sobre essa terra. E seria através da serpente fazendo sexo com Eva. Por quê, Romilson? Porque Satanás não dá conta de fazer igual o Criador fez. Como é que o Criador trouxe Yahshua o Mashiach até o mundo? Foi através de sexo? Não. O Eterno gerou o seu filho por meio do Espírito Santo no ventre de Maria. Por meio do seu Santo Espírito, ele gerou Yahshua no ventre de Maria. Mas Satanás não tem poder para isso, ele não dá conta de fazer isso. Ele não tem condição nenhuma de fazer isso. Então ele fez como? Ele fez através da serpente, fazendo sexo com Eva, ele colocou os seus filhos sobre a terra. A única maneira para ele fazer isso era dessa forma. Que os filhos dele estão em cima da terra, tá. A questão é que os pastores não te ensinam como é que eles subiram para cima da terra. Tá entendendo? E é isso que você vai ver. Então, e é isso que eu estou te mostrando. Então, veja bem, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo para você entender. Então, a primeira coisa que o Eterno fez depois que ele lançou a maldição para a serpente foi virar para Eva. E quando ele virou para Eva, o que ele falou para ela, Romilson? Vamos ler Gênesis 3, versículo 16, que diz assim: a mulher, ele disse: aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz a filhos. Então a primeira coisa que o Eterno virou para Eva, quando ele foi tratar com ela, o primeiro assunto que ele começou a tratar com ela foi com respeito à gravidez.
Foi com respeito à gravidez. O Eterno já estava dizendo para ela, ó, você agora está grávida. E em meio a dores, você dará luz a filhos. Tá entendendo, irmãos? O primeiro assunto que ele começou a tratar com ela foi com respeito à gravidez. Por quê? Porque ela já estava grávida. Ela estava grávida de Adão e ela estava grávida da serpente. Por isso ele diz assim, e em meio a dores você dará luz a filhos. Filhos. Quem são os filhos, amigos? Caim e Abel. Caim e Abel. Os dois são gêmeos, porém, eles são filhos de pais diferentes. Abel era filho de Adão, Caim era filho da serpente. E aí você pode me perguntar, Ramilson, mas isso tem como? Lógico que tem. Pesquisa aí hoje na ciência e você vai ver, já passou até no programa do Ratinho. A ciência hoje mostra que se uma mulher transar com um homem dentro de 72 horas, se ela transar com 2 homens dentro de 72 horas, ela tem possibilidade de engravidar dos 2 ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu lá no programa do Ratinho, que já passou aí, já passou na televisão aí também. Mulheres grávidas de 2 ao mesmo tempo. As crianças eram gêmeas. Porém, o pai de um era um e o pai da outra criança era outro. Eram pais diferentes e crianças diferentes. Eram gêmeos. Porém, cada um era filho de um pai diferente. Se uma mulher transar com um homem, com 2 homens, dentro de 72 horas, ela pode engravidar dos 2 ao mesmo tempo. As crianças são gêmeas. Porém, as crianças têm pais diferentes. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eva transou com a serpente e depois transou com Adão. E ela engravidou dos 2 ao mesmo tempo. Aonde está isso, amigos? Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim, e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Tinha 2 sementes no ventre de Eva. Uma da serpente e outra de Eva com Adão. Uma era da serpente e a outra era de Eva com Adão. Tá entendendo? 2 sementes. Mas o que significa semente? Semente nesse dicionário aqui, ó, dicionário hebraico em grego, significa semi-humano. Semi, o semi do homem. Semente vem de semi, o semi-humano, o esperma. Levítico 15, versículos 16 e 18. Leia lá. Semente também significa descendência, linhagem, filho. Semente significa isso. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, fala lá que o homem semeou a boa semente no campo. E veio o maligno e semeou a semente dele, o joio. Aí lá na frente fala, a semente do maligno são os filhos do maligno. E a boa semente são os filhos do Eterno, os filhos do Criador. Tá entendendo? Então, a palavra semente, colocarei inimizade entre a sua semente e a semente dela. O Eterno está falando, vou colocar inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Aqui não refere somente a Yahshua Mashiach, não, meu irmão. Se refere a Abel também. Se refere a Abel. Abel e Caim, os 2 eram inimigos. Por isso que ele falou, vou colocar inimizade entre essas 2 sementes, entre esses 2 filhos que estão no seu ventre aí, os 2 vão ser inimigos. Um vai ser inimigo do outro. Eles não eram inimigos, não? Não era, não? O que Caim fez com Abel? Caim chamou Abel lá no meio do pasto e meteu pau na cabeça dele e matou ele. Os 2 eram inimigos. Caim detestava Abel. Por quê, Ramilson? Porque Caim era a semente da serpente, a semente maligna, a semente de Satanás, que foi colocada no ventre, no útero de Eva. Satanás colocou seu filho lá dentro, Caim. Caim nunca foi filho de Adão, meu irmão. Os pastores estão dizendo aí que Caim é filho de Adão porque eles não têm conhecimento nenhum. Os caras estão cegos. Os caras estão cegos no vinho da Babilônia e não conseguem enxergar os filhos do diabo no meio dos filhos do Eterno, não, ó. Eles não conseguem ver que o diabo enxertou os seus filhos dele em cima dessa terra, não. Ah, irmão, Caim é filho de Adão, não sei quando. De onde ele tirou isso? Nunca foi. Caim é filho do diabo. Eu vou te provar isso dentro desse estudo. E é isso que eu quero te mostrar da agora para frente. Como nós lemos aí, você viu eu mostrando o versículo aí que o Eterno falou o que com ela? Você vai dar agora a luz a filhos em meio a dores. Você vai dar a luz a filhos. Que filhos, amigos? Caim e Abel. Veja Gênesis capítulo 4, versículo 1, o Eterno diz assim, ó, Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz a Caim. E aí diz assim, ó, e depois ela deu à luz a Abel. Então ela deu à luz a Caim e depois deu à luz a Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Então veja bem, esse depois deu à luz a Abel, não é depois de 1 ano, 2 anos e 3 anos, não. Eles nasceram, foi na mesma hora. Tá entendendo? Nasceu um, logo depois nasceu o outro. Nasceu Caim, depois nasceu Abel. Por quê, Romilson?
Porque no capítulo 4, versículo 25, olha o que está escrito lá. Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Adão tornou a conhecer a sua esposa, e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete. Então, de duas relações que Adão teve com Eva, nasceu 3 meninos. De duas relações que Adão teve com Eva, nasceu 3 meninos. Por quê? Porque na primeira relação, ela já estava grávida da serpente. Tá entendendo? Então, na primeira relação, nasceu 2. Adão conheceu a sua mulher, ela deu à luz a Caim e depois a Abel. Nasceu 2. Nasceu 2 ali, de uma barrigada só. Eles eram gêmeos. E aí depois a Bíblia diz assim, Gênesis 4, 25. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Sete. Se o texto, então, tivesse querendo dizer que Caim é filho de Adão, o texto teria que estar escrito assim, ó. Adão conheceu a sua mulher, ela deu à luz a Caim. Depois Adão tornou a conhecer a sua mulher, ela deu à luz a Abel. E aí depois, lá no capítulo 4, versículo 25, estaria assim, ó. Adão tornou a conhecer a sua mulher pela terceira vez, e aí nasceu Sete. Mas não é isso, meu irmão, que as escrituras estão querendo nos trazer. A escritura está nos mostrando que ele conheceu ela uma vez e nasceu 2. Nasceu a Caim e Abel. E depois ele tornou a conhecer ela, depois ele tornou a ter relação sexual com ela de novo, no Gênesis capítulo 4, versículo 25, para poder nascer a Sete. Está entendendo, meu irmão? Se Caim fosse filho de Adão, o texto estaria assim, ó. Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz a Caim. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Abel. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Sete. Está entendendo a linha de raciocínio? Então não. Primeiro Adão conheceu a sua mulher e nasceu 2. Por quê? Porque ela já estava grávida da serpente. Está entendendo? Ela foi enxertada dos 2. No ventre dela já tinha 2 sementes. A semente do mal, a semente da serpente que é Caim, e a semente dela com Adão, que era Abel. Veja bem, irmãos, se Caim fosse filho de Adão com Eva, ela não poderia ter dito a frase que ela disse quando nasceu o seu filho Sete. Ali a escritura nos mostra que nasceu o seu filho chamado Sete. Mas só que quando Sete nasce, veja bem a frase que Eva disse. Ela não poderia ter dito essa frase se Caim fosse filho dela com Adão. Olha a frase que ela disse. Ela disse assim, ó, o Criador me deu outra semente no lugar daquela que Caim matou, Abel. Ela mais Adão teve um filho, Abel. Porém, Caim matou ele. Quando Caim matou ele, aí Adão e Eva teve que ter relação sexual novamente para nascer um filho dos 2, dela com Adão, que foi chamado de Sete. Só que a hora que Sete nasceu, olha a frase que ela falou, o Criador me deu outra semente, outro filho, no lugar daquele que Caim matou. Por que ela falou no lugar? Porque Caim não era filho dela com Adão. Então teve que dar outro para substituir aquele que era dela com Adão, que era Abel. Se Caim fosse filho de Eva com Adão, ela simplesmente falaria assim, ó, o Criador me deu outra semente, me deu mais filhos. Tá entendendo? Então Caim, meu irmão, ele nunca foi filho de Adão com Eva, ele era do maligno. Isso está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12. Diz que Caim era do maligno e que por isso ele matou o seu irmão. Tá entendendo? E quando ele matou o irmão dele, Abel, Adão ficou sem descendência. E aí? E aí você chega no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25, diz assim, Adão teve novamente relação com a sua esposa, com Eva, e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete, porque segundo disse, o Criador me designou outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então o Eterno deu outra semente para ela mais Adão. Ela falou assim, ó, o Eterno me deu outra semente no lugar de Abel, porque aquele que era filho meu mais de Adão, Caim matou, tirou da face da terra. Essa é a meta de Satanás. Satanás quer tirar os filhos do Eterno de cima da terra, ele quer matar eles. Lá na frente você vai ver porque que Davi matava a semente da serpente, porque que Davi matava os ímpios. Tá entendendo? Então Satanás queria tirar a semente do Eterno de cima da terra, os filhos do Eterno de cima da terra. Por isso que ele matou Abel, porque Abel era da semente de Adão com Eva. E Caim não era. Então o Eterno falou o que aqui? O que falou aqui? O que ela falou aqui? O Eterno me deu outra semente minha com Adão, porque a que eu tinha com Adão, o capeta do Caim lá, o filho do diabo, matou a semente pura. Então o Eterno tem que me dar outro. E aí a Bíblia diz o quê? Que Sete tinha a semelhança de Adão.
Aí eu te pergunto, Caim, quando ele nasceu, lá fala, Caim era semelhante a Adão. Não, quem era semelhante a Adão era Abel. Mas aí o Caim matou ele, aí teve que ter relação com ela de novo, ele teve que ter relação com ela de novo, Adão, para poder nascer uma semente sua. Quem, Romeu? Sete. Tá entendendo? Então Sete era filho de Adão com Eva. Então quando você chega aqui, ó, no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz assim, Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, a sua semelhança e a sua imagem. Sete. Gênesis 5, versículo 3. Tá vendo aí a linhagem de Adão agora? Então tinha duas linhagens, a linhagem de Adão e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim está no capítulo 4, versículo 17. Lá fala da linhagem de Caim, a descendência de Caim. No capítulo 5, fala da linhagem de Adão. Adão gerou um filho, a sua imagem e semelhança, 7. Mas por que tem duas linhagens aí, Romeu? Por que tem duas descendências aí? Caim não é filho de Adão? Os pastores não falam que Caim é filho de Adão? Então, se Caim é filho de Adão, não pode ter duas descendências não, meu irmão. A Bíblia não pode colocar Adão em pé aqui e Caim ali, não, ó. Não pode colocar um do lado do outro e cada um gerar uma tria de gente assim, não, ó, gerar uma linhagem, não. Cada um gerar uma descendência diferente, não. Por que o Eterno colocou ali duas linhagens, duas descendências? Porque um é do diabo. Um é os filhos do diabo dando sequência através de Caim. E o outro é os filhos do Criador dando sequência através de Adão. Tá entendendo? Então Adão gerou um filho, a sua imagem e semelhança. Aí vai falando. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Fulano, Fulano gerou a Ciclano, Fulano gerou Fulano. Beleza, essa é a linhagem de Adão. Quando você pega no capítulo 4, versículo 17, tem também a linhagem de Caim aqui, ó. Gênesis 4, versículo 17 aqui, ó. Depois que Caim teve relações com a sua esposa, ela ficou grávida e deu à luz a um filho, que pôs o nome de Enos. E aí Enos gerou a Irade gerou a Fulano, gerou a Ciclano, gerou Ciclano. Essa é a linhagem de Caim, a linhagem do diabo. Essa é a linhagem do diabo. A linhagem do Eterno é com Adão. Com Adão passa para Sete. Ele exclui Caim. Caim está sendo excluído da descendência de Adão. Mas se Adão é filho de Caim, ou se Caim é filho de Adão, não pode jogar ele para fora, não? Como é que não vai jogar ele para fora? Aí a Bíblia teria que virar e falar assim, ó. Adão gerou a Caim, Caim gerou Fulano, Fulano gerou Ciclano, mas não. A Escritura joga ele para fora, mostrando que ele não é de Adão. Caim não faz parte de Adão, ele não é filho de Adão. Por isso que ele tem a sua própria descendência. E Adão tem a sua própria descendência. A descendência de Adão é os filhos do Criador na terra. A descendência de Caim é os filhos do diabo sobre a terra. Espero que você entendeu isso. Está entendendo? É por isso que no livro de Gênesis, capítulo 4 aqui, quando fala da descendência de Caim, não fala quantos anos eles viveram sobre a face da terra, porque eles são do mal, eles são filhos do diabo. O Eterno vai contar anos dos filhos do diabo sobre a terra, não. O Eterno tem compromisso com o ímpio, não com o filho de Satanás, não. Mas quando você vê a descendência de Adão, fala, Sete viveu 130 anos, Enos viveu tantos anos, Noé viveu tantos anos, por quê? Porque essa é a linhagem dos filhos do Criador. Os filhos do Criador, ele conta quantos anos eles passou na terra. Já os filhos do capeta, lá com Caim, lá através de Caim, o Eterno nem tem compromisso em somar quantos anos eles nasceu. Eles é joio, eles é o joio no meio do trigo. Tá entendendo? Tá entendendo agora por quê? Por que fala lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20, Adão fala com a sua mulher, fala com Eva assim, ó. Ele deu o nome dela de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Mas Adão não é o pai de todos os seres humanos. Ele não é o pai de todos os seres humanos, mas ele deu o nome para sua mulher de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos, porque Caim é filho dela, mas Caim não é filho de Adão. Então Adão não é o pai de todos os seres humanos. Vou te mostrar isso nesse estudo. E antes que um engraçadinho vai lá e fala, mas lá no livro de Atos diz que de um só sangue ele fez toda a raça humana. É lógico, porque Eva saiu dele, saiu de Adão, Eva saiu de Adão, mas da partir de Eva ali para frente ali já fez sim um gancho, ó, a descendência da serpente para um lado e a descendência do Eterno para outro. Tá entendendo, meu irmão? E agora nós vamos entrar numa questão aqui de Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante. Aqui nós vamos falar sobre os gigantes, sobre os nefilins. Muitos crentes andam lendo demais o livro de Enoque e pensam que o livro de Enoque é 100% verdadeiro, onde fala que anjos desceram e coabitaram com mulheres e ali gerou filho. Meu irmão, vocês estão totalmente equivocados. Veja bem, o livro de Enoque está muito mais corrompido do que essas escrituras aqui. Ele está totalmente deturbado.
quase tudo que está ali é heresia. Então você tem que confiar nas escrituras. E as escrituras não mostram nada disso, não. Vou te mostrar que esses filhos ali, esses nefilins ali, esses gigantes ali, eles eram da linhagem de Caim, a linhagem da serpente. A serpente é que era alta. E eu vou te mostrar isso aqui dentro desse estudo. Tá entendendo? Não tem nada a ver com anjo descendo do céu. E tem relação com mulher, não. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. E Al disse: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, quando os filhos do Criador se uniram às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Aqui está dizendo que os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si dentre todas as que mais lhe agradaram. E eles entraram nessas mulheres. E aí, o texto está dizendo assim, ó, cá embaixo o versículo diz assim: ora, naquele tempo, quando os filhos do Criador se uniram às filhas dos homens, e essas lhe davam os filhos, os nefilins, os gigantes, já habitavam sobre a face da terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Quando os filhos dos homens, quando os filhos do Criador se uniram com as filhas dos homens, os gigantes, os nefilins, já estavam sobre a terra. Então como é que pode falar que esses gigantes são filhos do Criador, são os anjos que desceram, tiveram relações com as mulheres e nasceram os gigantes, se os gigantes já estavam em cima da terra? Hã? Porque essa tradução aqui já dá para você ver, ó, os nefilins habitavam sobre a terra. Tem outros que falam, os nefilins já estavam sobre a terra. Mas mesmo nessa aqui você já consegue ver. Os nefilins estavam sobre a terra. Depois que os filhos do Criador casaram com as filhas dos homens, entraram as filhas dos homens, os nefilins estavam sobre a terra, já estavam sobre a terra. Então como é que eles podem ser filhos dos anjos com as mulheres se eles já estavam aqui na terra? Então eles é quem, Romeus? É a linhagem de Caim, que já vinha crescendo lá atrás, que já estavam numerosa. A linhagem de Caim já estava numerosa, já estava grande sobre a face da terra. São os nefilins. A linhagem de Caim são os nefilins, os filhos da serpente, são as descendências da serpente, porque a serpente, tudo indica que ela era alta, tá entendendo? E aí essa linhagem dela já estava na terra, por isso que fala, os nefilins já habitavam sobre a face da terra, os gigantes já estavam aqui. Quando os filhos do Criador casaram com as filhas dos homens, eles já estavam aqui, por quê? Porque eles já eram numerosos, os filhos dos homens já eram numerosos. Quem é os filhos dos homens, Romeus? Não é Adão não, meu irmão, é isso que eu quero te mostrar agora. Quando fala assim, ó, quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. Os filhos do Criador casaram com as filhas dos homens. Quem é os filhos dos homens, Romeus? Os filhos de Caim. Os descendentes de Caim são os filhos dos homens. Quem é os filhos do Criador, Romeus? Os filhos de Adão com Eva. Por isso que aqui no livro de Lucas, olha o que está escrito aqui, ó, Lucas, capítulo 3, versículo 23, vai falar da descendência, de onde Yalcha veio, de onde Yalcha veio, a origem de Yalcha. Aí você vai voltando, você chega cá, ó, no versículo 37, ó. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Canaã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho do Criador. Adão, filho do Criador. Eu cheguei em Adão falar, Adão, filho do Criador. Então todos ali que eram descendentes de Adão, eram chamados de filhos do Criador. Aqueles que nasceram de Adão com Eva, eram chamados de filhos do Criador. Os filhos de Adão com Eva, viram que as filhas dos homens, os homens ali são descendentes de Caim. E eu vou te provar isso, dentro da Escritura. Que os filhos dos homens ali, eu vou te mostrar um quadro aí agora e vou te mostrar e você vai entender, tá? Vou te mostrar um quadro aí agora. Eu fiz um rascunho aqui no quadro aqui, irmãos, para vocês entenderem a diferença entre os filhos da serpente com os filhos de Adão. Aí vocês vão entender. Veja bem, irmãos. No hebraico, na Bíblia hebraica, Adão se escreve assim. Tá vendo aí? Eu escrevi aqui, ó, Adão. Adão se escreve assim. Homem no hebraico se escreve assim, ó. Homem no hebraico se escreve assim. Tá vendo? Aí quando foram traduzir para a nossa Bíblia, devido os copistas
achar que todos os homens são filhos de Adão, eles, em vez de, onde aparecia essa palavra aqui, em vez deles pôr Adão, eles punham homem. Então na Bíblia Almeida você vai ver só falando assim, ó, vendo os filhos dos homens, os filhos dos homens, os filhos dos homens. Eles não vai fazer diferença entre a palavra homem e a palavra Adão, não. E aí você não vai conseguir ver nunca a descendência da serpente, se você ficar com essas Bíblias aí, essas Bíblias paganizadas aí, que não tem a melhor tradução. Por isso que é melhor você dar mais valor na Bíblia de Jerusalém nesse ponto aqui, ó, por causa disso. Por quê, ó, meus? Porque na Bíblia de Jerusalém, em vez dela traduzir homem, essa palavra aqui, em vez dela traduzir ela como homem, ela traduz como Adão. Aonde está isso, meus? Salmo 62, versículo 9 e 10. O que está escrito lá? Lá está escrito assim, ó. Se os filhos de Adão subirem na balança juntamente com os filhos dos homens, eles pesam menos do que nada. Lá diz assim, que se os filhos de Adão subirem na balança juntos com os filhos dos homens, eles pesam menos do que nada. Juntos, eles pesam menos do que nada. Eu vou colocar o texto na tela para vocês verem, da Bíblia de Jerusalém. Então a Bíblia de Jerusalém fala assim, ó, se as duas descendências juntas subirem em cima da balança, as duas descendências pesam menos do que nada. Só que aí, na Bíblia de Jerusalém, meu irmão, você consegue ver a diferença, porque lá essa palavra aqui, ele traduz como Adão. E essa aqui lá, ele traduz como homem. Então, quando você chega aqui, você vê lá falando assim, ó. Se os filhos de Adão, junto com os filhos dos homens, subirem na balança, eles pesam menos do que nada. Está falando de duas descendências. Aí você consegue ver a diferença. Não é igual a Bíblia Almeida, que traduziu essa palavra aqui para homem, não. Na Bíblia Almeida, em vez de falar aonde apareceu essa palavra aqui, em vez de colocar Adão, eles colocou homem. Aí você não consegue diferenciar nunca quem é filho da serpente com quem é filho de Adão, quem é filho dos homens com filho de Adão, filho dos homens com filho de Adão. Tá entendendo? Agora deixa eu te mostrar aqui uma questão aqui agora. Quando nós chegamos em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2, lá está escrito assim, ó. Vendo os filhos do Criador, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram dentre todas as que mais lhe agradaram. Ó, meus, quem são os filhos do Criador ali? São anjos? Não. Ali não são anjos. Ali é a descendência de Adão. A descendência de Adão em Gênesis capítulo 6 foram chamados de filho do Criador. Por quê, Romeus? Porque eles eram uma semente pura. Se você pegar lá no livro de Lucas capítulo 3, for voltando na genealogia do Salvador, ali na descendência do Salvador, e for voltando ali a genealogia dele, você vai chegar em Adão. Quando você chega em Adão, fala, e Adão, filho do Criador. Tá entendendo? Então, devido a Adão ser filho do Criador, ter sido criado diretamente pelo Criador, filho do Criador ali, porque ele foi criado diretamente pela mão do Criador. Então, devido a Adão ser filho do Criador, todos aqueles que descendiam de Adão eram chamados de filhos do Criador. Então, em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, ó, vendo os filhos do Criador, ou seja, vendo os filhos de Adão, que as filhas dos homens, as filhas da serpente, tá entendendo? Porque aqui é a descendência da serpente, é a descendência de Caim. Então, os filhos de Adão viram que as filhas dos homens, que as filhas de Caim, as filhas da serpente, eram formosas, tomaram dentre todas as que mais lhe agradaram. Lá não aparece, lá em Gênesis, não aparece essa palavra aqui lá não. Ó. Lá, em vez de aparecer essa palavra aqui, aparece assim, ó, os filhos do Criador. Os filhos do Criador. Foi colocado no lugar da palavra Adão lá. Os filhos do Criador, vendo os filhos do Criador, que é as filhas dos homens. Aí aparece essa palavra aqui lá, que é as filhas dos homens, a descendência da serpente, eram formosas, tomaram dentre todas as que mais lhe agradaram. Os filhos de Adão casaram com as filhas de Caim. Tá entendendo? Bom, irmãos, quero gravar mais essa parte aqui dos Salmos 21, versículo 11. Eu vou estar lendo os Salmos 21, versículo 10 na Bíblia e o versículo 11 no quadro, ok? Na Bíblia diz assim, deles fará uma fornalha no dia da sua face, e ao os engolirá na sua ira, o fogo os devorará. Está dizendo que o Eterno, ele vai fazer uma fornalha com os ímpios, vai ser jogado na fornalha, vai ser jogado no fogo. O versículo 11, agora vamos no versículo 11, porque tem uns críticos aí na internet aí que está embriagado no vinho da Babilônia, está embriagado no fermento da Igreja Católica e está dizendo que os ímpios são filhos de Adão. Vamos ver se são mesmo. Eles dizem que todos os seres humanos são filhos de Adão. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém agora se é mesmo. Vamos ver aqui, ó.
Extirparás da terra a sua posteridade, sua descendência dentre os filhos de Adão. Está dizendo que a descendência dos ímpios vai ser tirado dentre os filhos de Adão. Ué, mas eles não são filhos de Adão? Como é que eles podem ser tirados dentre os filhos de Adão se eles são filhos de Adão? Aí, a descendência do ímpio não é a descendência de Adão. Porque se a descendência do ímpio fosse a descendência de Adão, eles seriam filhos de Adão. Mas o texto aqui está dizendo que não, que a descendência do ímpio vai ser tirada dentre os filhos de Adão. A descendência do ímpio, ela é da cobra, ela é da serpente. Eles são descendentes, os ímpios são descendentes da serpente. Eles são descendentes de Caim. E eles sendo descendentes de Caim, eles são descendentes da serpente. Então, a descendência da serpente, está falando nesse capítulo aqui, está falando que a descendência da serpente vai ser tirada dentre os filhos de Adão, vão ser arrancados da terra. Agora eu pergunto para os críticos, cadê os críticos aí que dizem que nós é herege, que nós estamos pregando aí heresia, dizendo que Eva transou com a serpente, dizendo que todos os seres humanos são filhos de Adão? Gostaria que eles me respondessem esse capítulo aqui, ó, dos Salmos 21 na Bíblia de Jerusalém. Será que eles dão conta de responder? Não vai responder nunca. Sabe por que eles nunca vão responder? Porque estão embriagados no vinho da Babilônia. Quer entender a escritura com seu intelecto. A escritura não é para ser entendida com seu próprio intelecto, não. Ela é para ser revelada através do Espírito do Eterno. O Eterno vem e nos revela por meio do seu Espírito. Aí, cadê os críticos agora aí na internet aí, que tá criticando aí, dizendo que nós estamos pregando heresia? Que Eva não transou com a serpente. Olha aí a prova aí, a descendência da serpente vai ser arrancada dentre os filhos de Adão. Então nem todos são filhos de Adão. Existe um grupo aí que vai ser tirado do meio aí, ó, vai ser jogado para fora. A descendência da serpente vai ser jogada para fora. Tá provado aí agora com A mais B que existe a descendência da serpente e a descendência de Adão aí. É por isso que no Salmo 57 fala que o ímpio já nasce desviado, desde o seio materno. É por isso que lá diz que a sua língua tem veneno como veneno de serpente. Salmo 57, nós lemos essa passagem aí. É por isso que fala que se os dois subirem na balança, a descendência dos homens, a descendência da serpente, com a descendência de Adão, juntos pesam menos do que nada, juntos. Tá provado aí agora que existe duas descendências aí agora? Quero ver os críticos criticar aí agora. Critica aí agora. Está provado com A mais B aí agora. Então agora que você viu aí no livro de Gênesis, capítulo 6 aí, que lá não aparece a palavra Adão. Lá aparece assim, ó, vendo os filhos do Criador. São os filhos de Adão. Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si dentre todas as que mais lhe agradaram. Lá não aparece a palavra Adão. E aí, durante esse estudo, eu vou estar te mostrando que a palavra Adão, filho de Adão é uma coisa, filho dos homens é outra. A Bíblia separa isso, mas a gente só consegue ver isso na Bíblia de Jerusalém. Nós vamos ver isso na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia King James também dá para ver um pouco, mas nessa aqui nós vamos ver mais. Então veja bem, esses filhos do Criador que pegaram as filhas dos homens são os filhos de Adão, que se misturou com a descendência de Caim. É tanto que eu vou te trazer uma prova aqui, ó. Aí os filhos falam assim, ah não, é anjo que transou com mulheres e nasceu gigantes. Então tá, os anjos transou com mulheres e nasceu gigantes? Então tá, vou te fazer uma pergunta agora e vocês não vão ter resposta. Essas pessoas que trazem essa teoria aí não tem resposta, veja bem. O dilúvio não matou todos, não sobrou só Noé e a sua família, não matou todos, não matou então os gigantes lá, não matou tudo? Matou tudo, né? Como é que os gigantes então apareceu lá na frente, lá quando Josué foi guerrear na guerra? Ele disse que quando Josué foi entrar na terra da promessa lá, ele virou e falou, nossa, lá tá cheio de gigante. Lá tá cheio de gigante. Como é que o gigante sobreviveu ao dilúvio? Hã? Como é que Davi torou a cabeça de um gigante lá na frente? Porque eles eram descendentes da serpente. E a serpente era alta. E é isso que eu quero te mostrar nesse estudo. Então, no dilúvio matou todos. Romeu, então como é que eles passaram? Como é que lá na frente surgiu os gigantes de novo? Você consegue explicar para nós? Está dentro da Bíblia, meu irmão. Está dentro da Bíblia. O que aconteceu? Os filhos do Criador, que nasceram de Adão com Eva, os filhos do Criador, era a descendência de Adão com Eva. O que aconteceu? Eles pegaram as filhas dos homens, os descendentes de Caim, misturou com as filhas dos homens, com as filhas de Caim. Tá entendendo? E aí, o que aconteceu? O Eterno falou, nossa, ela está misturando, não é para misturar os meus filhos com os filhos do diabo, não é para misturar, está misturando meus filhos com os filhos do diabo. Por isso que o Eterno sempre condenou
o casamento entre a luz com as trevas. Não pode haver união entre a luz e as trevas. Quem é a luz e as trevas? São os crentes. Quem é as trevas? É o joio. Então esses pastores que estão pregando aí, Romilson, não, Romilson está pregando aí que os crentes não têm salvação mais não, que agora eles estão invocando outro nome, que eles não têm salvação mais não. Esses pastores não sabem nada, eu nunca falei nada disso, nunca falei nada disso. A igreja, meu amigo, é aqueles que nasceu no coração do Eterno, lá na eternidade. Então não tem nada a ver com essa questão aí, ó. Os crentes das denominações vão ser salvos, só que eles têm que passar por uma purificação. Mas não vou entrar nessa questão aqui não, para não tomar tempo. Vamos voltar ao assunto então. Então veja bem, vamos voltar ao assunto aqui, veja bem. Misturou as duas sementes, misturou os filhos do diabo com os filhos do Criador. E aí o Eterno falou, não era para misturar, agora eu vou ter que matar tudo. Vou ter que matar tudo porque todo mundo se corrompeu, todo mundo se manchou e lá vai virando uma bagunça. Os filhos de Caim estão dominando tudo ali, eu vou ter que exterminar. Aí Noé achou graças diante do Criador. E aconteceu o quê, Romeus? Aconteceu que quando você pega a linhagem de Adão, o último da linhagem de Adão termina com Noé. Fala Noé, termina com Noé. O último da linhagem de Caim termina com Noema, ou Naama, se você preferir a tradução. A Bíblia, Jerusalém, traduz Naama. Outras traduções traduz Noema. Noema era da descendência de Caim. O que aconteceu, Romilson? Noema casou-se com Noé. Noema casou com Noé. Noé casou com a mulher da descendência de Caim. Tá vendo aí? Até o Talmud, lá em Jerusalém, o Talmud ensina que Noé casou com Noema. Noema era da descendência da serpente. Tá entendendo? E aí o que aconteceu, Romilson? A descendência da serpente passou pela arca. Tá entendendo? A descendência da serpente sobreviveu ao dilúvio. Por isso que lá na frente surgem os gigantes. Por isso que lá na frente Josué vai à terra e fala, não, lá tá cheio de gigante. Por quê? Porque passou a descendência da serpente, passou pela arca. Noema era da descendência da serpente. A descendência de Caim termina com Noema. Leia lá o capítulo 4 de Gênesis, termina com Noema. E a descendência de Adão termina com Noé. Noé casou com Noema. E Noema entrou para dentro da arca. E Noé teve 3 filhos. Quem eram os 3 filhos, Romeu? Jafé, Sem e Cã. Jafé e Sem puxou Noé. Mas Cã puxou Noema. Então veja bem, irmãos. O filho do diabo sobreviveu ao dilúvio. Por quê, Romeu? Porque passou pela arca. Cã é filho do diabo. Ele era da descendência de Caim. Os filhos da serpente deram continuidade através de Cã. Por isso que quando você chega ali no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 6, olha o que fala. Filhos de Cã, Cush, Mesraim, Fut, Canaã. Tá vendo? Tudo isso aqui era filho de Cush. Nimrod era descendente de Cã. Canaã, por exemplo. Canaã era filho de Cã. Noé, ele amaldiçoou Canaã. Por que Noé amaldiçoou Canaã? Canaã era filho de Cã. Diz que Cã viu a nudez do pai dele. E aí ele começou a rir do pai dele. Mas só que ver a nudez de Noé não é simplesmente ver Noé pelado lá não, ver Noé nu não. Ali vai muito além disso aí, meu irmão, ver a nudez ali. Isso está no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 7. Fala assim, não descobrirás a nudez do teu pai, porque é a nudez da tua mãe. Não fique com a mulher do teu pai, é isso que está querendo dizer, é um incesto. Então Cã, ele ficou com a mãe dele, com Noema, com Naama. Isso está onde, meu? Isso está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25 e 26. Porque lá fala que Cã era irmão e pai de Canaã. Então Canaã era filho e irmão de Cã ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele teve relação com a mãe dele. Só dessa forma Cã poderia ser irmão e filho dele ao mesmo tempo. Então ele ficou com a mãe dele. Então descobrir a nudez do pai dele ali é ficar com a mãe dele. Por isso que veio lá em Sodoma e Gomorra aquele tanto de incesto ali. Por quê? Porque o filho da serpente, o filho do diabo passou pela arca, Cã. O filho do diabo sobreviveu ao dilúvio. Por isso que está tudo aí hoje na terra, aí os filhos do diabo, está aí até hoje. Está entendendo agora por que aqueles gigantes lá do Velho Testamento não são anjos transando com mulheres? Tá vendo aí? Porque os gigantes continuam existindo. Eu vou te mostrar isso agora. Vou te mostrar agora para você ver quem eram os gigantes que estavam lá no livro de Gênesis lá, ó. Então, Gênesis capítulo 6, capítulo 10, versículo 6 em diante, fala que Nimrod era da descendência de Cã, Cush era da descendência de Cã. Para onde esse povo foi, Romeu? Agora eu vou te mostrar o gigante agora. Isaías capítulo 18. Isaías capítulo 18.
Ai da terra dos grilos alados, situados além do rio Cush. O que ficava além do rio Cush? O Egito, ó. Que envia mensageiros pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Tá vendo aí? Agora eu vou te mostrar cá, ó. 18, versículo 7. O que está escrito? Naquele tempo um povo de alta estatura. Ó o gigante lá de Gênesis capítulo 6 que vocês viram lá, ó. Naquele tempo um povo de alta estatura, de pele bronzeada, negro, egípcios, os egípcios. Um povo temido por toda parte, uma nação poderosa e dominadora, cuja terra é sugada de rios, trará dons a Ial. Está falando aqui desse povo, o povo da pele bronzeada, de alta estatura, os egípcios. Olha o que está escrito aqui agora, ó. Deixa eu pegar aqui, o 45 aqui, ó. 45, versículo 14. Isaías 45, 14. Assim diz Ial, os produtos do Egito e a riqueza de Cush, bem como os sabeus, homens de grande estatura. Olha os gigantes aí de Gênesis aí agora. Entendeu aí agora? Que os gigantes lá de Gênesis lá eram os egípcios. Não era anjo que desceu e transou com mulher e nasceu gigante, não, meu irmão. É tanto que a palavra Adão significa barro vermelho, barro vermelho. Adão foi tirado da terra vermelha ali, ó. Então veio a linhagem da serpente, os filhos do diabo, nasceu na terra aí. Entendeu essa questão então dos filhos do maligno, né, irmão? Da agora para frente, irmãos, eu quero mostrar para vocês uma diferença entre o ímpio e o pecador. Os pastores não falam sobre isso nas denominações. Eles acham que ímpio e pecador é uma coisa só. Não, existe diferença, irmão. Existe diferença entre o ímpio, entre o pecador, entre o justo. E é isso que eu vou estar te mostrando. E aí eu vou começar a falar sobre a redenção, sobre a restauração da igreja. Veja bem, Salmos capítulo 1, versículo 5 diz assim: por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Tá vendo aí? Por isso os ímpios não ficarão de pé nos julgamentos, nem os pecadores no conselho do justo. Aqui existe 3 classes de pessoas: ímpios, pecadores e justos. Ímpios, pecadores e justos. Os ímpios aqui são os filhos do maligno, os filhos de Satanás, os filhos do diabo. Esses são os ímpios, é o joio, são os filhos do diabo, é os ímpios. Os crentes nunca foi ímpio. O ímpio ele já nasce ímpio. O crente, ele já nasce como sendo filho do Eterno. Ele é um pecador, mas ele é filho do Eterno. Você está entendendo? Então é essa questão que eu quero trazer para você. Por que ele é filho do Eterno, meu? Ele é filho do Eterno na questão da predestinação. Está entendendo? Mas quando ele aceita Yahshua, aí ele se torna filho do Eterno na questão também espiritual. Aí que acabou, aí acabou de vez. Aí ele está selado mesmo na presença do Eterno, porque aí houve o chamado. Mas ele já é um escolhido. Ele já é um predestinado do Eterno. É isso que eu quero mostrar para você. O ímpio não. O ímpio não existe salvação para ele. Ele já é filho do diabo. O crente não. O crente ele nunca vai ser ímpio. Ele nunca foi ímpio, ele nunca vai ser ímpio. Ele já é eleito, ele já é escolhido. Ele é a igreja do Eterno que nasceu no coração do Pai. É isso que eu quero mostrar para você. Então vamos lá agora. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Salmo 57, versículo 5, na Bíblia de Jerusalém. Para você entender, você tem que ler nela. Davi falando: deito em meio a leões que devoram os filhos de Adão. O salmista Davi falou assim: eu estou deitado no meio de leões que devoram os filhos de Adão. Quem é os leões que estão devorando os filhos de Adão? Os filhos de Caim. Por isso que Caim matou Abel, por isso que Caim meteu o pau na cabeça de Abel, porque os filhos do diabo perseguem os filhos do Criador para poder matar. Os filhos do diabo não querem os filhos do Criador em cima da terra, não, porque a terra pertence aos filhos do Criador. Não pertence a eles aqui, não. Eles entrou aqui na marra, o diabo empurrou eles para cima da terra aqui, ó. Quando Eva transou com a serpente lá no jardim do Éden, eles entrou na marra. Não era para estar aqui não, os filhos do diabo, não era para estar aqui não. Eles estão aqui de atrevido, porque o diabo empurrou eles aqui para cima da terra. Mas não era para estar aqui. Aqui está dizendo, Salmo 57, 5. Deito-me em meio a leões, os filhos de Caim, que devoram os filhos de Adão. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Viu aí? Davi falando, ó, os filhos da serpente devoram os filhos de Adão, matam os filhos de Adão. Agora você entende por que Davi era matador de ímpio? Você entende agora por que o Eterno falava assim, ó, quando vocês chegarem lá naquele arraial lá,
Mata todo mundo, não é para perdoar nem as criancinhas. O Eterno mandava matar, o Eterno falava com Davi, Davi, mata todos, não deixa nem as criancinhas sobreviver, porque as criancinhas já eram serpentes, as criancinhas já eram filhos do diabo, eram da descendência de Caim. Por isso o povo fica aí no mundo, aquele criador lá do Velho Testamento, ele é mau, ele mata, ele manda matar as criancinhas lá no Velho Testamento. O que tem a ver as criancinhas? Criancinhas filhos da serpente, criancinhas filhos do diabo. Aquilo ali, a hora que crescesse, ia virar o Satanás na terra, matando os filhos do Criador. Quer que eu te prove isso? Vamos lá agora. Salmos 58, versículo 4. Os ímpios se desviaram desde o seio materno, desde o ventre, Desde o ventre já falam mentiras. Ele já é ímpio, lá dentro do ventre ele já é ímpio, já é filho do diabo. Tá vendo? Os ímpios se desviaram desde o seio materno. Desde o ventre já falam mentira. Lá na barriga já fala mentira. São como víboras. Tá vendo aí? Ó, tem veneno como veneno de serpente, versículo 5. Eu li o 4, agora estou lendo o 5. Tem veneno como veneno de serpente, porque o pai deles é a serpente, lá no Jardim do Éden. Tem veneno como veneno de serpente. São como víboras surdas que tapam os ouvidos, estapa o ouvido, para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais hábitos em praticarem encantamentos. Eles não escutam os encantadores, eles não escutam o mensageiro do Eterno pregando o Evangelho. Eles tapam o ouvido para não ouvir. Eles é ímpio. Lá no ventre, já nasceu no ventre ímpio. São ímpios. Tá vendo? Olha o que fala aí, ó. Tem veneno como veneno de serpente. Tá entendendo agora porque o Eterno mandava matar tudo? O Eterno fala, mata tudo. Mata as criancinhas, mata tudo, não deixa ninguém escapar. E Davi era o maior matador de ímpio. Davi falava assim, eu não vou deixar nenhum ímpio escapar. Todos que aparecerem na minha frente eu vou matar. Davi matava ímpio igual nós matamos uma cascavel hoje. Você não passa a mão num pau e desce na cabeça da serpente, não mata, bem matado? Davi entendia que aqueles povos ali, tudo era filho do diabo que estava em cima da terra e que queria prejudicar o povo do Eterno. O que está escrito aqui no versículo 11? Que o justo se alegre ao ver a vingança e lave seus pés no sangue do ímpio. Está falando, o justo tem que lavar os pés no sangue do ímpio, porque o ímpio é o capeta na terra, é o diabo. Por isso que fala lá, vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente dela. Os dois vai ser inimigo, tá aí, ó, querendo matar o povo do Eterno. Tá entendendo? Eu quero voltar também naquela questão que eu falei para vocês, agora que nós lemos aí mostrando que os ímpios já nascem desviados, agora eu quero voltar na questão que eu falei para vocês que existe os filhos de Adão com Eva e os filhos dos homens. Os filhos dos homens ali se refere aos filhos da serpente, que eu falei com vocês lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Olha aqui agora, ó. Na Bíblia de Jerusalém, leia na Bíblia de Jerusalém. Salmo 62, versículo 10, diz assim: somente um sopro são os filhos de Adão, apenas mentira os filhos dos homens. Está falando de um e de outro. Está falando que os filhos de Adão e os filhos dos homens, ó, os filhos de Adão são apenas um sopro, apenas mentira os filhos dos homens. Agora os filhos da serpente, vou te provar agora. Ó, se subissem na balança, juntos seriam menos que um sopro. Juntos, no plural. Quem, Romeus? Os filhos dos homens com os filhos de Adão. São menos que um sopro, são menos que nada. Juntos, só estou te mostrando de juntos, os dois juntos. Porém, está chamando uns de filhos de Adão e outros de filhos dos homens. Está entendendo agora que os filhos do Criador casaram com as filhas dos homens e as filhas dos homens eram a descendência de Caim? Por isso que não apareceu lá a palavra Adão lá, não apareceu lá porque a palavra Adão se referia aos filhos do Criador. Os filhos do Criador se casaram com as filhas dos homens. Olha os filhos dos homens aqui agora. Aí, ó. Somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira os filhos dos homens. Os filhos dos homens são apenas mentira. Se subissem na balança juntos, seriam menos que um sopro. Viu aí agora, irmão? Que existe diferença entre os filhos de Adão, que é os filhos do Criador, com os filhos do diabo, que é os filhos dos homens? Viu aí agora? Olha o que está escrito no livro de Provérbios 17, versículo 4 diz assim: e ao tudo faz, em vista de um fim, e até o ímpio para o dia da desgraça. O ímpio nasceu para o dia da desgraça, o Eterno permitiu ele entrar no mundo aí para o dia da desgraça, que ele é filho do diabo, ele é filho do capeta. Não tenha dó não, meu irmão, porque o que vai acontecer se você tiver dó? Ele te desce o pau na sua cabeça. Ele nunca vai se converter.
ele nunca se vai converter. Aí tem pessoas que falam assim, então por que nós temos que pregar o evangelho se já existe pessoas predestinadas? Eu vi pessoas fazendo perguntas nos vídeos que eu lançava há muito tempo no canal, lá no YouTube, eles fazendo essas perguntas, por que eu prego o evangelho se já tem as pessoas que vai ser salvas, se já tem os escolhidos? Porque eu não sei quem é o escolhido, por isso que eu tenho que pregar o evangelho, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Eterno. Como eu não sei quem é joio e quem é trigo, eu tenho que levar a palavra para todos, porque lá está escrito, o que está escrito lá na parábola lá do joio e do trigo? Fala que eles falam assim, deixa que nós vai lá e arranca o joio. Então o Salvador falou, não arranca não. Não arranca ele não, porque vocês não sabem quem é joio. Senão vocês vão acabar arrancando o trigo. O Salvador falou com eles, falou, não arranca não, falou com os trabalhadores, deixa lá o joio crescer junto, que no dia do juízo eu vou arrancar. Por quê, Romeu? Porque se você olhar uma plantação de joio e de trigo, os dois é igualzinho, os dois é idêntico. Por isso que tá cheio de pastor aí que é joio no meio aí, tá cheio de crente aí no meio dos outros aí, que tudo é joio no meio do trigo, mas tá crescendo junto. É a mesma coisa na lavoura, quando o joio cresce junto com o trigo, você só sabe quem é quem, porque o fruto de um é amarelo, o fruto do trigo é amarelo, o fruto do joio é preto. Então o Salvador falou assim, deixa para o dia da colheita, deixa para o dia do julgamento quando eu vier, que eu vou amarrar o joio, tudo num fecho, só os ímpios, o joio, e vou jogar no lago de fogo. Viu aí agora, meu irmão? Então essa questão de que Yahshua veio, como o quarto evangelho te ensina lá, que o quarto evangelho é herege imundo. É um livro que não foi escrito pelo apóstolo Yohana. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que olha lá o início da introdução, explicando como é que foi escrito o quarto evangelho, vai falar assim que ele foi escrito de várias vezes e que ninguém sabe quem é o autor dele. Ele foi escrito várias partes. Passava 10, 20, 30 anos, um escrevia um pedaço. Passava mais 10, 20, 30 anos, outro escrevia outro pedaço. Aquilo é herege, irmão, imundo, um livro imundo. Nele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Amou o mundo. O Criador não amou o mundo, o Criador amou os filhos dele. E Yahshua não morreu por todos, e Yahshua morreu pela igreja. O que está escrito? O que nós acabamos de ler agora? E Yahshua amou a igreja e se entregou por ela. Ele se entregou para o mundo? Ele se entregou para a igreja. Ele não se entregou para todos, não. Ele não se entregou para o joio, não, meu irmão. Ele se entregou para o trigo, para o trigo. Ele se entregou para os filhos do reino. Vou te provar agora. Isaías 53, versículo 12. Eis porque lhes darei um guião entre as multidões, com os fortes repartirás os despojos, visto que entregou a si a morte. Falando de Yahshua, Yahshua se entregou à morte. E foi contado dentre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão, pelos pecadores fez intercessão. Então o que acontece? Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos. Levou sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si o pecado de todos? Não. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Mas quem é esses muitos? Eu, você, fulano, ciclano, a igreja, o corpo dele. Ele se entregou pela igreja, ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele não se entregou pelo joio, tira isso da sua cabeça. E aqui está dizendo que ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele não levou o pecado de toda a humanidade. Está caindo por terra agora aí? Esses ensinamentos desses pastores aí, dizendo que a salvação é para todo mundo. Salvação não é para todo mundo não, meu irmão. No livro de Romanos diz que existe vasos que foram destinados para a ira. Romanos 9, leia lá. Fala que existe vasos para a glória e vasos destinados para a ira. É igual em Provérbios, o ímpio nasceu já para o dia da desgraça. Por isso que no livro de Salmo 58 fala que o ímpio já nasce ímpio. E quando você lê nessa traduçãozinha aqui, você lê lá no livro de Romanos, capítulo 5, e lá fala que Yahshua, ele se entregou por nós quando nós ainda éramos ímpios. Na tradução fiel não fala isso não, meu irmão. Quando você lê na tradução fiel, fala assim, ele se entregou por nós quando nós éramos ainda fracos. Outra tradução fala, quando nós éramos ainda pecadores. Porque nós somos pecadores, mas nós não somos ímpios. Ímpio é uma coisa, pecador é outra. Pecadores são todos aqueles que estão fora da presença do Eterno. O ímpio é aquele que já nasce, é o filho do diabo, é o joio, é o filho de Satanás. Esse é ímpio. O ímpio não tem piedade alguma, ele mata sem compaixão. Ele joga bola com a cabeça dos presos lá no presídio, ele tora a cabeça. O ímpio ele não tem compaixão. Os muçulmanos lá, que raça de gente ali, mais de 99% ali é ímpio, sem compaixão. Tá entendendo? Por isso que está lá perseguindo os judeus, jogando bomba em cima de Israel, jogando bomba sobre os judeus. Filhos da serpente, porque Adão veio lá e caiu no pecado. Lá na frente Noé casa com a mulher ímpia, lá na frente Abraão transa com Agar. Agar era da descendência da serpente, de Agar veio os ismaelitas. E do filho dele com Sara, filho da promessa,
veio Isaac, Isaac veio os judeus, veio nós, que depois lá na frente nós somos Jafé e Sem e tal, mas lá atrás já vem mostrando, ó, a linhagem surgindo, assim, a hora que Adão transou com H, veio os ismaelitas, os filhos do capeta, surgiu tudo ali, ó, tá tudo aí. Tá entendendo então, irmão? Então existe o joio, nós não sabemos quem é o joio, nós temos que pregar para todo mundo que nós não sabemos quem é o joio, nós não sabemos quem é o trigo, quem é o joio. Aí aqueles que forem o trigo vai converter. Agora aqueles que forem ímpios, deixa eu te mostrar o que vai acontecer. Olha o que acontece quando você prega para um ímpio. Marcos 4, versículo 12 diz assim, ó, vou ler o 10. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 11 o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes, a vós foi dado os segredos do reino do Criador. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábola, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendem, para que não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. E Alcho falou, quando vocês for pregar para os ímpios, vai ouvir e não vai entender, vai ver e não vai enxergar, para que eles não vejam, se arrependam e sejam perdoados os pecados deles. O eterno não quer eles não, eles é joio, eles é ímpio. A palavra ela vai entrar só no coração dos predestinados, só daqueles que foram escolhidos, só daqueles que fazem parte da família do Criador, só daqueles que fazem parte do número, igual eu mostrei no livro de Romanos, que existe um número que completa a família do Eterno. Só quando você alcança uma pessoa dessa, ela ouve e dá crédito. Por quê? Porque ela é um predestinado, ela é um escolhido, ela é um eleito. Ela é um eleito, por isso que fala que nós fomos predestinados. O que é predestinado? Escolhido antes da fundação do mundo, é quando você escolhe. Se uma pessoa foi predestinada para morrer de acidente de avião, ela vai morrer de acidente de avião. Um carro pode bater com ela, acontecer o que acontecer. E a Bíblia diz que nós fomos predestinados para ser salvos. Então se ele bater de carro, ele não vai morrer, porque foi predestinado para morrer de acidente de avião. Ele tem que morrer de acidente de avião. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para ser salvos, então nós vamos ser salvos. Por isso que no livro de Romanos diz que ele nos predestinou. Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Então o que é predestinar? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Depois ele nos chamou, quando nós aceitamos a palavra. Depois que ele nos chama, ele nos justifica. Depois que ele nos justifica, ele vai nos glorificar quando nós formos arrebatados. Está entendendo? Então, a salvação ela é só para os escolhidos. Ímpio não vai ganhar salvação, meu irmão. Não existe salvação para ímpio. Aqui, ó. Atos 13:48. Ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra de Iau. E todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Quem que abraçou a fé? Só quem era destinados à vida eterna. Só esse que recebeu a palavra. Os outros ouviu e ó, entrou aqui e saiu de cá. Nem entender, não entendeu. Porque eles não é escolhido. Então só vai ser salvo os escolhidos. Por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a besta e a sua imagem. Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida é que vai adorar a besta, são os ímpios. Os que têm o nome escrito no livro da vida é a igreja, ela não vai adorar nunca. Ainda que Laodiceia fica para trás e que só vai subir a igreja de Filadélfia no primeiro arrebatamento, o restante, a igreja de Laodiceia, que são os crentes relaxados, mas é do Eterno, eles ainda vão para isso, que estão invocando esse nome Iesu, Jesus, eles é salvo, Romilson, deixa eu falar para você, pastor, você que está dizendo aí que eu falei que os crentes das denominações não vai ser salvo, preste atenção, vai ser salvo sim. A maioria deles vai ser salvo, porque são trigo. Eles vão ser salvos, eles estão invocando o nome imundo, Jesus, mas eles vão ser salvos. Porém, eles vão ter que aprender o nome verdadeiro para poder se purificar. Você que está aí assistindo o vídeo e que quer criticar, eles vão ser salvos sim. Porém, eles estão se manchando, mas eles vão ser salvos, porque são predestinados. E eles não vão adorar a imagem da besta, que lá está escrito, todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida é que vai adorar a imagem da besta, é os ímpios. Está entendendo? Então, eu espero que vocês entenderam esse estudo, irmãos. Existe o joio e existe o trigo, existe os cabritos e existe as ovelhas, existe os filhos do diabo e os filhos do Criador. O joio nunca vai virar trigo, o cabrito nunca vai virar ovelha e os filhos do diabo nunca vão virar os filhos do Criador e assim vice-versa. Então o Mashiach, quando ele voltar, ele vai fazer essa separação, ele vai tirar o cabrito para um lado e as ovelhas para o outro, ele vai separar os filhos do diabo por um lado e os filhos do Criador por outro. Ele vai atar o joio, vai amarrar ele e vai lançar lá dentro do lago de fogo. E o trigo ele vai colher no seu celeiro. Espero que você entendeu. Filhos do diabo são filhos do diabo. Filhos do Criador são filhos do Criador. Espero que ficou clara essa questão aí de Eva com a serpente. Espero que agora você entendeu que Eva teve relação sexual sim com a serpente, ela perdeu a virgindade com a serpente e através disso Satanás colocou seus filhos sobre a terra.
Não fica aí comendo tudo que esses pastores estão falando aí, achando que o que eles estão falando aí é verdade, que você vai ficar no engano a vida inteira, irmão. Aprofunda, busca do Criador entendimento, peça a Ele para abrir a sua mente, peça a Ele para te dar entendimento, para que você possa entender as Escrituras como um todo. O Eterno tem muitas coisas para nos mostrar, mas o sistema tem cegado as pessoas e não tem deixado as pessoas entender as verdades, as revelações que o Eterno tem para nós. Somente através das revelações do Eterno nós podemos entender qual é a sua vontade para nós. Fique na graça e na paz do Eterno, que Yahweh esteja te dando entendimento cada dia mais, irmão. Fique na paz do soberano Yahweh.